Tranquilidade com vocês, beleza? É isso aí. Gente, hoje nós iremos trabalhar as propriedades da matéria. São as características da matéria. A matéria que a gente já sabe, por definição, que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Beleza. Essa matéria, ou seja, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ela pode ser caracterizada em dois grupos. Um que nós chamamos de propriedades gerais da matéria e o outro grupo que a gente chama de propriedades específicas dessa matéria. Uma propriedade geral da matéria e uma propriedade específica da matéria são propriedades que toda matéria pode ter, beleza? Então, a água, ela tem propriedades gerais, assim como ela tem propriedades específicas. Beleza, professor? Mas na realidade, o que são propriedades gerais e o que são propriedades específicas? Uma propriedade geral é uma propriedade que não nos permite identificar o tipo de substância que eu estou falando. Exemplo, a informação de que um objeto ele tem massa de 20 gramas não vai ser útil para você na identificação de qual substância eu estou falando. Da mesma forma, volume. Volume não é uma propriedade, não é uma característica que seja útil para você identificar o tipo de substância que eu me refiro. Exemplo, quando nós falamos de 1 litro, eu posso estar falando de 1 litro de leite, 1 litro de água, 1 litro de suco, enfim. O volume é uma propriedade comum a todas as substâncias. Então a gente pode analisar o seguinte: as propriedades gerais são propriedades comuns a toda substância. Ou seja, se eu tiver substâncias diferentes, elas podem ter a mesma propriedade geral. Eu posso ter, exemplo, 5, 6, 10 substâncias diferentes e todas elas têm o peso de 10 gramas. Todas elas têm um volume de 1 litro. Tá certo? Então essas são as propriedades gerais. Professor, é apenas massa e volume propriedade geral? Não. Nós temos, por exemplo, a impenetrabilidade, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá certo? A indestrutibilidade, que indica que a matéria ela não pode ser destruída nem criada. É apenas transformada. A gente vai ver posteriormente nas transformações químicas. Então essas são as propriedades gerais, ok? Quando nós tratamos de propriedades específicas, aí nós temos um leque menor de propriedades. Dentre essas propriedades eu posso citar a densidade, que é uma relação massa-volume da substância. Exemplo, se eu quero saber a densidade da água, simples, eu divido a massa de uma amostra de água pelo volume que essa amostra ocupa. Isso é uma propriedade específica. Professor, substâncias diferentes não podem ter densidades iguais? Não, porque densidade é uma propriedade específica. Tudo bem? Outra propriedade específica, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura de derretimento de uma substância, temperatura de ebulição, de passagem do líquido para o gasoso. Então são propriedades que nos permitem identificar a substância no qual nós estamos falando. Exemplo, se eu me referir a uma substância de 0,98 de densidade, de gramas por ml, você pode não saber decorar, e logicamente você não vai saber. Mas se você procurar, ou em um livro, ou em sites confiáveis, você vai encontrar uma substância com essa densidade. O que não acontece, por exemplo, com massa, 0,98 gramas. Você encontra inúmeras, centenas, dezenas, milhares de substâncias que possam ter essa massa de 0,98. Beleza?